Olá, eu sou a Bárbara. E eu sou a Catarina. E isto é apenas um possível ponto de vista. O nosso podcast onde falamos de forma simples e descomplicada sobre o comportamento humano. Olá a todos, bem-vindos novamente ao nosso podcast. Isto é apenas um possível ponto de vista. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Então, nós hoje trazemos o tema Diz-me como ages, dir-te-ei quem és. Isso. Curioso, não é? É. Curioso. Claro que não é assim tão direto, não é? Pronto, que às vezes nós não é tão taxativo, às vezes nós agimos não de acordo com aquilo que somos e precisamos estar atentos a isso, Certo. mas de facto se há aqui um padrão de ação, Isso. pode trazer alguma informação sobre o sujeito, não é? Claro. Queres começar? Sim, olha, para partilhar aqui com os nossos ouvintes, esta ideia de tema para este podcast vem muito da minha indignação quando estou em algum sítio, num restaurante, numa farmácia, onde haja aqui um atendimento ao cliente e vejo a forma, às vezes arrogante, mal educada e por aí vai, que a forma como o cliente trata quem o está a servir. Quem o serve. Pronto. Mas também já tive experiências, não é? De ir a algum local e a pessoa também que está a atender ao público também ter uma atitude menos positiva, digamos assim. Certo. E achamos interessante trazer este tema aqui hoje, porque de facto, claro, é o que foi o que tu disseste na abertura e muito bem, não quer dizer que por uma vez, se eu tive uma conduta menos própria, porque até posso estar num estado emocional que me está a levar para aí, não é? E Olha, não quer dizer que eu seja estar assim. com transtorno pré-menstrual no Por caso das exemplo. meninas, não é? Eu fico impossível, não é imatura, não é? Irritável. Ou estás assoberbada com várias coisas e não estás a conseguir dar a resposta e de repente, olha, até respondes assim mais ao lado porque até, sei lá, estás a responder a um e-mail ou whatever, o que seja. Claro. Pronto, pode de facto acontecer, mas de facto se tu fores a ver, há muito, não há, espero que não haja muito, não é? Mas já tenho infelizmente visto algumas vezes as pessoas a tratarem com algum desrespeito quem as está a servir. A minha avó e a minha mãe, a minha avó dizia, que já cá não está, mas a minha mãe também diz muito esta expressão que é: nunca peças a quem pediu, nem sirvas a quem serviu. Pronto, eu acho, ok. Algumas vezes, quando saio de situações em que constato este comportamento mais desacuado, digo assim, bem que a minha mãe diz, nunca peças a quem pediu, nem nunca sirvas a quem serviu. Mas depois paro assim uns 5 minutinhos e penso, não, isto tem a ver com os valores das pessoas, não é? Claro. Não é porque já serviste ou porque pediste que vais ter essa conduta para com terceiros. Às vezes o que acontece é que quando eu estive no lugar de servir foi muito maltratado e depois não consigo ressignificar isto e quando passo a ser eu a ser servido faço o mesmo, quase como aqui Isso é o bullying. Aqui quase à procura de um equilíbrio qualquer, não é? Exatamente. Já me aconteceu, agora pronto, é a minha vez de fazer o mesmo. Quase como está a fazer uma purga, não é? É uma coisa assim muito estranha. Sabes uma curiosidade? Se calhar já sabes, e se calhar a maior parte dos ouvintes sabem. O Warren Buffett, quando vai contratar alguém, diz-se, não sei se isto é real, mas o que é, leva essa pessoa a almoçar e está atento à forma como ela trata a pessoa que o está a servir. Interessante, interessante. É verdade. Mas se tu reparares, já estive à mesa com pessoas que tiveram uma conduta, no meu ponto de vista, menos própria para com quem estava a servir e sabes que curiosamente eu conhecia mal a pessoa e de facto manifestava-se esse tipo de comportamento na forma dela estar e aí percebes que é mesmo uma questão de valores. Pronto, uns valores muito desajustados e percebes isso. Sim, valores desajustados ou às vezes também esta falta de consciência, não é? Nós quando estamos Olha, eu falo por mim, de facto tenho tentado estar atenta também à forma como comunico com os outros, porque, olha, falando mesmo de mim, não é? Que é, perfeito. Eu estou muito programada para receber, não é? Para receber no gabinete, receber as pessoas e fazê-las sentir acolhidas e ser amorosa, gentil.
passar colo, não é? Passar a Certo. lugar seguro, porque é extremamente difícil tu chegares a uma consulta, não é? E não, é assustador, não é? Tu vais a um sítio, não conheces a pessoa e vais-te sentar à frente dela. Claro. No meu caso até sem uma mesa que nos separa porque não gosto Certo. de estar mais próximo e ao mesmo nível, porque é um trabalho colaborativo, mas que de facto tem uma exposição muito grande. Eu de repente estou sentada à frente de um desconhecido e vou começar a falar sobre mim, não é? Claro. Então eu tento sempre estar nesta... é-me natural, de facto, também tenho aqui já me é natural, não estou em esforço, não é? Não é à toa que escolheste esta profissão. Não é à toa que escolhi esta profissão. Mas isso é estar num estado permanente. Olha, voltando ao nosso episódio do dar e do receber e do desequilíbrio, não é? Como este é o meu trabalho, o nosso trabalho, Certo. receber pessoas, cuidar de pessoas, orientá-las, acolhê-las, dar-lhes colo, dar-lhes ferramentas, não é? É um trabalho muito de dar, não é? Embora haja uma troca, porque há sempre. Não é? Mas é um trabalho de doar muito e que nos esgotamos. Muito. E dou por mim, às vezes, a sair do consultório para o meu dia-a-dia, para ir tomar café, para ir almoçar, e estou, de facto, muito fechada. Ok. Já sem sorriso, não é? Muito até embrenhada no processo de pensamento, no que aconteceu, a fazer aquelas construções, e posso, sem me aperceber, não ser tão gentil como devia. Mas uma coisa é sermos gentis, outra coisa é maltratarmos, não é? Sim. Maltratar não, mas aquele... sempre à base da educação, ou por favor, ou obrigada. Que às vezes, no piloto automático, e já dei por mim a analisar isso, no piloto automático, não é? Vens com a agenda e tal, e pousas, e até estás a marcar uma consulta enquanto a pessoa te vem perguntar o que é que tu queres, e um café, e nem me saiu, por favor, é um café, não é? E depois até, não é? Ai, Bárbara, não... E quando a pessoa me vem servir, eu também tomando consciência, olho nos olhos e digo obrigada. Não é? Pronto, mas faz esse exercício. Faço. Posso é dizer, às vezes posso não me aperceber disso, não é? Okay. E qual é que seria aqui o meu convite? Olharmos para isto, por isso é que trouxemos este tema, não é? Olharmos para isto. E este tema, começamos aqui pela história do café, sim, mas podemos... transpô-lo para uma série de questões. E vou-te trazer agora uma questão, e vocês sabem que isto é sem rede, portanto ela agora vai ficar assim a olhar para mim tipo, não, a sério, mas vai Vou ser. Vou matá-la, pronto, ok. É vamos isso. lá, respira fundo. Não vais nada. Sobre uma conversa que tivemos no outro dia, sobre a traição. Sim. Que eu te coloquei a questão, se tu acreditavas lá estamos aqui a falar, diz-me como me has, dir-te-ei quem és. Se efetivamente a pessoa que trai vai trair, eu detesto a palavra sempre e nunca, mas pronto, mas se vai ter uma tendência para trair. Pronto, eu posso voltar aí, eu acho que já te tinha dado aqui um bocadinho a minha perspectiva sobre isso. Mas não em podcast, amor. Mas não em podcast. Pois, vocês não sabem. E achei tão interessante. Eu acho que não. Que acho que podemos trazer isso. Eu acho que há pessoas que de facto têm aqui uma tendência para a traição repetida, não é? Para um padrão de comportamento desleal. Mas há pessoas que traem uma vez e não traem mais, não é? Tomam consciência do comportamento, modificam, alteram, arrependem-se. Nós até falamos disto. Meu marido que estás aí desse lado. Atenção que isto não é para ouvir, não é? Mas pronto, nós até falamos nisto no sentido de que pronto, chegam-nos ao consultório situações destas, não é? De traições Infelizmente mais do que gostaríamos. Infelizmente mais do que gostaríamos. E até falamos nisto numa perspectiva se eu perdoaria. Isso. Eu perdoaria. Marido, isto não é uma carta verde, não é? Pronto, mas eu perdoaria se percebesse que estávamos a passar por um desequilíbrio relacional, em que eu seria corresponsável também, certo, em que o outro fosse honesto comigo, não é? Em que no fundo mostrasse o porquê daquilo ter acontecido e eu encontrar aqui a visão de, ok, acontece, somos pessoas, podemos falhar, podemos de facto ter comportamentos dos quais não nos orgulhamos, às vezes estamos tão certo, destruturados e destabilizados que
que nem estamos tão conscientes assim da conduta. Agora, claro que à partida para haver este perdão, digamos assim, eu não gosto muito da palavra perdão, não é? Mas essa compreensão. Esta compreensão tem que haver um reconhecimento do outro lado, não é? Claro. Isto não se faz sem reconhecimento. Agora, se tu me perguntas se eu perdoaria uma questão sistemática, claro que não. Pronto, a questão aqui era mais naquela questão de diz-me como ages, dir-te-ei quem és. Pronto, nem sempre é assim. Nem okay? sempre é assim, exatamente. Pronto, e eu costumo muito usar isso para o traje não faz o monge. Exatamente. E nós começamos por abrir aqui isto, e até foi de forma até intencional, a orientar o nosso ponto de vista quase como se fosse uma verdade absoluta. Se a pessoa faz assim é porque vai fazer sempre assim. E não é à toa que trazemos isto, que é também para percebermos e, olha, sobretudo para nós trabalharmos a tolerância e percebermos que de facto um comportamento pode ser isolado, pode até se manifestar mais do que uma vez e que não faz isso um padrão. Sim. E que a base, a gênese do comportamento, é assim, dentro da minha visão de desenvolvimento pessoal, claro. Portanto, corrijo-me se na visão clínica for diferenciada, tem a ver com a estruturação de valores. E que nós, para conseguirmos reajustar valores, temos que trabalhar o copo das necessidades. Sim. Pronto. E lá está. Se a pessoa, porventura, no meu ponto de vista, eu acho que mesmo que haja um padrão de comportamento, ok? Num sentido. Se a pessoa toma consciência e percebe, por necessidade, não é? Que o nosso cérebro totalmente programadinho para a sobrevivência. Tem que se perceber se, entretanto, se destruiu alguma coisa, não é? Pronto. Sim, mas eu estou a falar de comportamentos em abstrato, em não é? abstrato. Se de algum modo ela toma consciência e percebe que isso é nefasto para ela, ela automaticamente, e isto é um processo inconsciente, vai reajustar a sua escala de valores, mexer nas suas necessidades e poderá começar, a partir daí, a ter um comportamento diferente. Sim. Na tua visão clínica também é igual. assim? Sim, pronto. Sim. Posto isto... Damos-lhe outros nomes, mas é exatamente a mesma coisa. Sim. Ok. Posto isto, porquê é que será que há tão pouca tolerância entre as pessoas? E porquê é que nós julgamos tanto, ou melhor, categorizamos as pessoas mediante alguns comportamentos isolados, ou como eu digo, até se calhar recorrentes, mas que não são padrões? Porque estamos a ver o outro à nossa imagem e semelhança, não é? Por exemplo, se para mim, no meu sistema de valores, naquilo em que eu acredito, eu seria incapaz de o fazer. E de facto, nunca tendo tido essa experiência, não é? Nunca tendo feito. Não é? E nós nunca sabemos. E nunca sabemos, porque reparem numa coisa, nós estamos aqui a falar muito abertamente e até a darmos a conhecer enquanto pessoas, não é? Exatamente, enquanto a nossa visão pessoal. A nossa visão pessoal. E aqui é um bocadinho a minha visão pessoal, claro. E eu digo que perdoaria, e eventualmente poderia não perdoar, não é? Claro, eu nisso vou dizer, sou mais cautelosa e digo-te com total transparência, não faço a menor ideia. Não fazes a menor ideia, não é? E se calhar até é muito mais sensato essa perspectiva de não fazer a menor ideia do que até a minha, até não é? porque eu não sei como é que vai estar a minha estrutura emocional nessa situação, qual é o meu contexto nessa situação. O que eu digo é que Hoje, exatamente, à luz daquilo em que eu acredito, certo. Das experiências que eu tenho, do contacto com pessoas traídas e traidores que vou tendo ao longo da minha experiência, se calhar hoje, possivelmente, talvez, perdoaria, claro. Não é? É quase como uma pessoa dizer, eu não seria capaz de matar alguém. Opa, eu não sei. Pois, é isso, não é? Hoje não, mas, não é? Mas se fosse, não é, um contexto de ou vai ou morres, sim, não sei lá o que é que eu faria. Não, e nós aí nesse contexto, a sobrevivência é nossa, não é? É inato. Não é? Aí a sobrevivência vai, repara, ao matar alguém pode ser eu estar-me a afogar, não é? E está alguém ao meu lado e a tendência vai ser agarrar-me a ele para poder respirar e, portanto, eu estou a matar o outro, não é? E é o processo de sobrevivência que se sobrepõe. Claro. Portanto, acho que todos seríamos capazes de já me questionei sobre isso. De o fazer, mas não sei, não é? Não há verdades absolutas, não é? Não há verdades absolutas. Mas isto para te dizer o quê? Estavas-me a perguntar porque é que há esta tendência, não é? Para o julgamento. Eu acho que tem que ver com a forma eu vejo o outro com os meus olhos, não é? E, portanto, com os meus óculos, não é? E se eu acho que se eu traísse o meu marido, ou se eu traísse a minha namorada, ou pronto, o que quer que seja,
Ou amigo. Ou amigo. É porque eu não estava bem da cabeça, era imperdoável, eu nunca faria uma coisa destas, mas neste sentido, eu nunca faria uma coisa destas. Se o valor da lealdade, honestidade, fidelidade é muito forte em mim, é natural que eu, quando vejo alguém a trair, projeto isso no outro. Eu digo, não vales nada, não vales nada, não é? E é aqui que a visão do terapeuta nunca é esta, não é? Claro. É compreender o comportamento. Com imparcialidade. Com imparcialidade, perceber a origem. E, Catarina, eu já tive situações de profundo arrependimento em consulta. Também. De profundo arrependimento. E apostar todas as minhas fichas, que se esta pessoa tivesse uma segunda oportunidade, não voltaria a cometer o mesmo erro. Ou pelo menos se sentisse esse ímpeto novamente, sairia primeiro. Isso é muito interessante. E já tiveste alguém a dizer-te assim, mas diga-me, mas acha que ele vai voltar a fazer o mesmo? Já. E essa pergunta é terrível, é não é? para 1 milhão, como eu costumo de brincar. Não é? Eu essa digo, olha, é terrível, não tudo sabemos. pode levar a crer que mediante isto, o comportamento, dado o padrão, poderá ser este. Claro. Mas o que vai dentro da cabeça de uma pessoa nós nunca sabemos. Claro. Aqui, lá está, aqui por exemplo, se há vontade de perceber, de compreender, se há aqui um sentido de corresponsabilidade, se há aqui esta consciência mais alargada, não é? Mais transpessoal da experiência, há uma tentativa desta integração e pode ser, por exemplo, interessante um processo de psicoterapia, a 2, não é? No sentido de se trabalhar. Há outra coisa muito interessante, que é o que é que isso traz a seguir, não é? Como é que eu vou dizer isto sem... Pronto, aqui é só um possível ponto de vista. Certo. E eu posso reformular mais tarde se depois achar que não era bem isto que eu queria dizer. Mas o que é que eu quero dizer? Diz com confiança, é apenas o teu ponto de vista. É agora, e às vezes conseguimos ter 3 ou 4 pontos de vista acerca da mesma situação. E não é só isso. E aqui só falamos de um. E é aqui o processo de selecionar, não é? A informação. Que é tão difícil. Nota-se bem a mim que eu atrapalho imensas vezes. Mas é aqui esta questão do perdão, não é? E do ultrapassar, o que é que eu acho que é fundamental termos aqui consciência? É que se essa for a nossa escolha, nós temos de estar preparados para continuar a confiar. Ok. E eu acho que este é o grande desafio, não Mas é? eu também acho. Repara, não se deu o perdão se eu a seguir desconfio. O perdão não aconteceu, não é? Porque se eu mudo o meu padrão de comportamento, não é? Reparem, do ponto de vista clínico, eu gosto de usar esta expressão, certo, que é confiar até que me provem o contrário é o saudável. Certo. A equação de Tomé que é para ver para querer. Desconfiar até que me provem o contrário é o patológico, digamos assim. Claro. Não é? Pronto. E o que é difícil nestes processos é que quando eu me disponho a compreender a experiência, a aceitar a experiência como corresponsável da experiência e estou disposto a voltar, muitas vezes fica este desconfiar até prova do contrário. E aqui é difícil, de facto. Aqui é muito difícil. Aqui, muito possivelmente, mesmo que o outro não volte a repetir o comportamento, a relação não vai resultar. Pois, já não há paz, não é? Não há paz, não há paz. Depois eu estou em suspeita, não é? Pois, e para quem nos ouve e que porventura possa estar a passar por um processo desse, ou que já tenha até passado, a pergunta que se coloca é: e como é que eu faço para confiar, se eu não consigo? Pois, e aí é perceber que não dá para continuar. Ok. Pronto, esta é a minha perspectiva, claro. Não é? Aí é perceber que não dá para continuar. Eu acho que é colocar um bocado a dor nos pratos da balança. O que é que me compensa mais? Eu vou viver obcecada com isto? Sim. Ou prefiro libertar-me? Eu tenho uma expressão, isto não é muito terapêutico, mas é a minha opinião que é, mais vale sofrer, sofre-se já de uma vez por todas, corta-se já com isto e siga! Pronto. Mas é percebermos claramente isso. Ok, do que andar aqui a moer. Que não dá para continuar, porque isso vai ser gerador de... Primeiro porque o outro vai estar permanentemente a viver na culpa. E no arrependimento. Culpa, vai condicionar o comportamento dele. Vai deixar de ser o que é
porque tem que provar que é de confiança. E é horrível, e vai estar a passar a viver mediante as expectativas do outro. Eu canso-me de dizer isto, não dá para viver com base nas expectativas do outro. E aqui já não é a mesma relação. Não é? Pronto. Já não é a mesma relação. E aceitar isso. E vai haver um desequilíbrio naquilo que falámos já, que é no dar e receber. Exatamente. E já por aí, pronto, e portanto já estamos numa relação disfuncional. Claro que isto pode ser trabalhado em consulta, não é? E pode ser trabalhado em terapia de casal, mas eu tenho muito esta perspectiva, sim. Se tu estás capaz de perdoar, tu estás capaz de voltar a confiar. Boa. E, pois, eu agora ia entrar por outros caminhos, acho que nem vale a pena, o que é isto do perdão, o que é a aceitação, mas vamos para o tema que nos traz, que é, sim, olha, por acaso podia ser interessante, que é o diz-me como ages, dir-te-ei quem és. Uhum. Então, que conclusão é que achas que nós podemos tirar daqui? Olha, eu se calhar dizia que nisto não é verdade todo, não é? Ok. Que, lá está, o diz-me como ages, dir-te-eis quem és, é um bocadinho semelhante ao diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. és. Mas olha que às vezes, sim, se estão 5 idiotas sentados numa mesa, se estás com 5 idiotas sentados numa mesa, o quinto és tu, não é? Okay. Isto porquê? Mas espera aí, deixa eu contextualizar. Sim, porque nós temos tendência a agruparmos-nos mediante os valores. Exatamente. Não é? Eu não conseguiria dar com pessoas com valores muito dispares dos meus. Sim, agora é preciso perceber que há fases da nossa vida, claro. Não é? E o quem sou é o quem sou é muito forte, não é? E isso existe, não é? Olha, engraçado que estás a dizer isso, eu gosto, por exemplo, quando estamos a falar do ponto de vista clínico em doença, não é? Em estado patológico, não é? Eu gosto muito de substituir a expressão de eu sou por eu estou. Claro. É? Precisamente para já começar a dizer à pessoa que isto é transitório, não é? Não é permanente, não é? Claro que há algumas patologias que são permanentes e, portanto, são crónicas, têm que ter aqui um acompanhamento. Mas mesmo se houver acompanhamento também pode atenuar, não é? E também não sou isso, porque eu não sou a minha doença, não é? Exatamente. Mas há muito esta tendência, não é? Sabe, eu sou deprimido, eu sou ansioso, não é? E é preciso cuidar com isto, eu estou deprimida, estou ansiosa. Estou aqui com vontade de rir, peço desculpa. Vou ter que dizer se eu achar que eu sou louca. Se calhar até sou. Ou eu estou, se calhar estou louca. Eu lembrei-me quando chegou e disse assim, apanhei uma depressão. Como se fosse verídico. Sim, meio conta. Desculpa. Olha, vamos contextualizar. Para quem é da área, somos brincalhões. A minha submodalidade predominante é visual. Então ela diz-me assim umas coisas e eu já lá fui para outra coisa qualquer. E nisto, pronto, lá vou eu. Sim, nós tivemos aqui um episódio em que eu disse tínhamos que nos colher em vez de acolher, e a Catarina teve logo um processo visual de me ver tipo capuchinho verde. Com maçãs no cesto, bem, portanto não se conseguia parar de rir. É isto que ela quer dizer. Ou seja, e querem-se rir, e é no episódio em que eu digo que isto é sem rede e que nós não editamos os nossos podcasts e tive que aprender a editar. Tivemos para 3 minutos de riso. Pronto. Vocês já se aperceberam de certeza que há uma parte que aquilo e começa outra vez. E depois eu disse, vai pensar que é um bugzinho. Sim, foi um cortezinho, mas tinha que ser porque tinha descambado ali um bocado. Desculpa, Bárbara. Aqui o diz-me, o que é que olhamos para isto, não é? Diz-me como ages, dir-te-ei quem és. Eu diria que se tu agis permanentemente desta forma, ou por padrão desta forma, sim, nós podemos inferir sobre as tuas características, os teus valores, a tua personalidade, não é? Se não for assim, não podemos, não é? Pronto. E ter aqui esta abertura para perceber que às vezes agimos não de acordo com aquilo que somos, mas porque estamos condicionados. Até pegando aqui das circunstâncias, não é? Sim, e até pegando aqui um bocadinho no exemplo que estavas a dar, que eu trouxe e tu brincaste com os idiotas, que é a questão do diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. E às vezes eu também não sei quem são os com quem... Eu também julgo mal aqueles com que o outro anda. Isso. Não é? E já estou a fazer um julgamento do grupo e, portanto, depois julgo-te por pertences àquele grupo e também desconheço na realidade quem são aquelas pessoas e não só, e qual é o teu nível de vínculo a esse grupo. Exatamente, não é? É muito importante. Exatamente. Podes ser uma pessoa altamente tolerante e que consegues... Exatamente. É o que eu costumo dizer, e há pessoas para tudo, e há amigos para tudo, e há situações para tudo. Para tudo, exatamente. Não é? Exatamente. Há essa seleção natural. Tu tens aquele amigo em que desabafas, depois tens o amigo da borga, quer dizer... No fundo
aqui o convite é termos mesmo muito cuidado com este julgamento, não é? Muito, e acima de tudo, nós não vamos deixar de julgar, minha gente, porque nós somos por natureza julgadores, não é? Nós estamos sempre a atribuir significados. Atribuir significado é um julgamento, defesa, não é? De sobrevivência. Mas estarmos atentos a estes julgamentos que fazemos, porque de facto nem sempre somos justos. Eu estou-me, por exemplo, e a muito lembrar... pouco tolerantes, Bárbara. Eu estou-me a lembrar dessa do diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Era uma frase muito presente na minha adolescência. A mim também, a minha avó também me dizia isso e a minha mãe. A minha mãe também, o meu pai, pronto, é natural, não é? É uma frase muito, já faz parte do léxico educativo, não é? Dos anos 80. Diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. E de facto, nós, por exemplo, na adolescência, passamos períodos que são os períodos de identificação. Claro. Em que estamos a ver, primeiro temos uma necessidade muito grande de pertença, não é? De pertencer a alguma coisa. E há uma fase de experimentação, em que eu vou estar com aqueles, vou estar com aqueles outros, vou estar com os outros, até perceber onde é o meu lugar e, portanto, até perceber isso, eu ando com um conjunto de pessoas muito distinto. E se tu me vês naquele momento da minha adolescência com determinado grupo e tens uma afirmação deste género, à partida estás a ser profundamente injusta, porque eu ainda me estou a descobrir, por exemplo, eu ainda nem sei quem sou. Não é? Exatamente, por isso é que eu acho que, e em termos até de sugestão aqui, é trabalharmos a nossa tolerância. Sem dúvida, Catarina. E sermos mais abertos, e até fazermos um exercício de autoanálise, e contextualizarmos assim, mas eu hoje sou a mesma pessoa que era, até vou dizer isto, há 3 meses atrás, espero bem que não. Espero ter evoluído. Espero, em 3 meses acontece muita coisa. Espero ter conseguido aprender, crescer, evoluir, reajustar o meu comportamento. Agora, imagina há 20 ou há 30 anos atrás. Claro. E vejo muito isso. E vejo muito isto até nas crianças. E é o que me dói mais. Pois dói, porque primeiro já porque são esponjas, não é? Exatamente. Com coisas tão predefinidas, com julgamentos tão tácitos, há tão pouca tolerância e acho que a reflexão que eu gostaria de deixar aqui a todos nós que lidamos com crianças, mesmo que sejamos pais ou não, acho que há sempre crianças, não é, ao nosso redor, e adultos, gente, mas pronto, vamos para as crianças, que são as esponjinhas, de termos esse cuidado de transmitir mais isto, e não o diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és, ou diz-me como age e eu dir-te-ei quem és, e dizer assim, olha, essa procurar pessoa... perceber quem tu és, não é? Sim, não é? E até fazer a ponto, olha, essa pessoa até pode ter tido um comportamento assim, assado, mas repara, já não tiveste parecido. O que é que será que está a acontecer com essa pessoa? Sim, se tu pensares, há pouco falavas disso também, não sei, acho que não foi há pouco, acho que já foi no episódio anterior, isto depois a gente fica aqui um bocadinho perdidas, mas dos bullies, não é? Sim. E por exemplo, perceber isto é muito importante, não é? Todo o agressor é uma vítima. Pois é. Não é? E no comportamento tanto infantil como adolescente, não é? E adulto, mas aqui remetendo um bocadinho para as crianças, estávamos a falar sobre isso, o bully é uma vítima. Claro, é vítima de um contexto. Muitas vezes a agressividade que ele passa no contexto escolar, por exemplo, é o que traz do contexto familiar, por exemplo, não é? É uma necessidade de se afirmar. E às vezes está a replicar até comportamentos. Sim. Percebermos isto, não é? Percebermos isto. E às vezes até pode ser uma forma de se descobrir e perceber o que é que vai... Ele é uma vítima, não é? Tem esse comportamento para com ele e ele ao replicar isso no outro, também ir estudando, isto até ao nível inconsciente, e perceber como é que o outro se vai comportar perante exatamente o mesmo tipo de agressão. Sim, também. E até pode haver aqui, digo eu, e não sou psicóloga, uma intenção inconsciente de aprender como é que o outro se defende, como é que o outro não se defende, o outro faz isto, como é que eu me sinto, para depois também replicar para trás. Pode acontecer. Para o agressor. E aqui voltando ao que tu estavas a dizer, trabalhar a tolerância, é trabalhar a tolerância e a empatia. Mas sabes que eu acho que falta muito isto. Pois falta. Eu acho que a sociedade tem mesmo que... Mas se calhar, antes de queremos trabalhar, claro que o contexto educativo é fundamental e é a base das bases, não é? Mas também, se calhar, precisamos primeiro de capacitar adultos para isso, não é? Pois. Porque a verdadeira escola faz-se em casa. Não é? Precisamos de capacitar adultos para isso. E de facto, trabalhar estes conceitos de tolerância e empatia, eu acho que, como exercício, nós podemos sugerir, quando alguma coisa nos incomoda, alguma atitude do outro nos incomoda, alguma experiência que tivemos num café, num restaurante, começarmos a fazer este exercício. O que é que será que se passa com esta pessoa? Eu faço isso. Por que é que será que ela é assim?
O que é que será que ela aprendeu? O que é que será que ela está a querer mostrar? E quando eu faço isto, eu começo a dar, não é no fundo desculpabilizar o comportamento, certo. não é isso? Mas é contextualizar. É isso. Mas é contextualizar este comportamento. Tirar esse peso, essa carga. Sim, e acabo por, assim, de facto, eu consigo ajudar de uma forma diferente. Eu acho, ou pelo menos, porque lá a história, comportamento gera comportamento. Ora, o princípio da psicologia. Pronto, o que é que acontece? Se, muito provavelmente, ou não, ela tem um comportamento mais agressivo, se calhar vai ter uma resposta mais agressiva. Mas se eu conseguir contextualizar, eu posso liderar também o comportamento, em que eu modelo o meu comportamento, reajo de outra forma e posso liderar e atrair e trazer. Eu quando dava formação, usava isso com os meus miúdos, com os adolescentes, que era a questão de, eu dizia-lhes sempre, quem é que tem que mudar o comportamento? É quem está certo. E eles ficavam a olhar para mim, não é? Tipo, o que é que ela quer dizer com isto? E pegava aqui num exemplo do se há um aluno que se auto-exclui, não é? Que, professora, mas a gente convida no intervalo para estar connosco e ele não quer, e tentamos ajudá-lo e ele não quer, e resiste, e isola-se, etc. Eu dizia-lhes sempre, quem é que tem o comportamento saudável? Já professor, somos nós, então são vocês que têm que permanecer. E o que é que isto quer dizer? Eu se entrar dentro de uma sala e disser bom dia e ninguém me responder, pegando no princípio da psicologia, comportamento gera comportamento, há duas formas de acabar isto, não é? Ou os outros me vencem porque não dizem bom dia e eu no dia a seguir chego e entro sem dizer bom dia, certo. E foi o comportamento deles que condicionou o meu, ou eu vou permanecer no comportamento porque o meu é o correto e vou continuar a dizer bom dia. E minha gente, se vocês disserem bom dia e insistirem no bom dia, vai começar a aparecer um bom dia envergonhado do outro lado. Porque já sabem aquela sensação de desconforto, não é? Tipo, bom dia, ninguém responde, não é? Amanhã, bom dia, e ninguém responde. Amanhã, bom dia, há ali alguém que me vai dizer bom dia. E por falar em tolerância, se fosse comigo, a segunda já dizia, malta, mas a malta ninguém ouviu a dizer bom dia. O que é isto? Exatamente, mas é isto, e eu aqui não é? A falar de tolerância, então, não é? Então também olharmos um bocadinho para isto, que é o que acho que pode ser interessante. Percebermos esta premissa do comportamento gera comportamento. É isso mesmo. E isto pode-se traduzir no um comportamento disfuncional pode gerar um comportamento disfuncional, mas um comportamento funcional pode gerar um comportamento funcional. Então, eu devo procurar fazer o que quero que o outro faça comigo. E ser eu a vencer, minha gente. Quase como se fosse aqui um desafio, um jogo, não é? E trabalharmos aqui boas doses de tolerância, de aceitação pelo outro, de respeito pelo outro e também sermos humildes. E Sem percebermos dúvida. que nem sempre estamos também com o comportamento mais adequado. O que quer que isso possa querer dizer também, não é? E nesta consciência de que, lá está, não há verdades absolutas e que eu estou a ver o outro de uma perspectiva só, de um determinado ângulo, não é? E se eu mudar o ângulo de visão, o outro muda, não é? Não é o outro que muda, mas sou eu que vejo. Por acaso há um cartoon giríssimo com um elefante que são as diferentes perspectivas. Sim. E há um muito simples que é o 6 e o 9, não é? Se eu colocar aqui um 6 e para ti é um 9, para mim é um 6, não é? Nós estamos frente a frente aqui na nossa gravação e, portanto, é isto, não é? Claro. Mostrar isso e lá está, eu estou certa e tu estás certa. E o objeto observável é exatamente o mesmo. Mas a perspectiva da observação é outra que muda o resultado. Portanto, é isto. É isto. E por hoje ficamos por aqui. Gostamos certo? Muito para variar. Claro que sim, sempre com esta alegria, com esta boa disposição, tem que ser, e vemo-nos no próximo episódio. Já sabem, podem nos seguir nas nossas redes sociais, temos também agora um canal no YouTube e podem sempre continuar a enviar os vossos comentários e as vossas sugestões também para o nosso e-mail e em breve cá estaremos. Até breve. Até breve. E isto foi apenas um possível ponto de vista.